Igreja Batista de Mesquita. Eu nasci no lar evangélico, meu pai era diácono, minha mãe era regente de coral, então eu fui criada no meio do evangélico. Então, desde quando eu nasci, eu estou na igreja, junto com os irmãos, e principalmente, eu aceitei Jesus como meu Salvador ainda bem novinha. Muito bem. Então, você veio para... Você é do Rio de Janeiro, você foi criada no lar evangélico e tem uma carreira longa desde a infância na igreja, né? Você é de qual denominação? Eu sou da denominação batista. Da denominação batista. Desde os meus 12 anos que eu aprendi a trabalhar com classe de criança na igreja, porque meus pais eram integrados. Meu pai ele era plantador de igreja. Ele chegava em algum lugar, se não tivesse uma igreja batista, ele falava para minha mãe, Sara, aqui nós vamos fundar uma igreja. E realmente ele fez isso e eu aprendi com ele. Que bênção, né? Então você é de lar evangélico. Sim, sou de lar evangélico. Formação evangélica, isso é maravilhoso. Poucas pessoas têm esse privilégio, né? Poucas pessoas têm esse privilégio. Parece que é assim, um lance de ser escolhido mesmo, né? Não que os outros não sejam, mas a pessoa que nasce no lar evangélico parece que vive essa experiência de ser escolhido de maneira especial, para uma missão especial. Mas deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você estava no Rio de Janeiro e você veio para Minas Gerais. Sim. Então, como é que é essa história aí de estar no Rio de Janeiro e vir para Minas Gerais? Você pode aproveitar também e falar do meio aí, o que foi que aconteceu, o que fez você vir para Minas Gerais, né? Talvez o seu chamado. Eu tenho um chamado, né? Eu tenho um chamado desde solteira. Que Deus me chamou para trabalhar na obra dele, que meus pais trabalhando com igreja, eu sempre tive integrado no trabalho, mas depois de casada, eu casei na época com meu esposo, Jonas Coelho, da Silva, ele não era pastor, nós tivemos 2 filhos e nós viemos para Minas Gerais em 1992, em dezembro de 92, para a cidade de Diamantina, fazendo um trabalho missionário naquela cidade, com o tema Jesus Transforma. Mas eu era empregada, eu trabalhava de professora do Rio de Janeiro, na cidade de Magé, e eu não tinha pretensão de sair do Rio de Janeiro, porque eu já estava com carteira assinada, como diz o povo, né, trabalhando como professora. Mas quando nós chegamos no campo missionário, lá em Diamantina, nós começamos a ver coisas assim que a gente nunca viu, pessoas sedentas da palavra de Deus, querendo... Quanto mais a gente falava do Evangelho, mais as pessoas queriam ouvir. Embora que quando nós chegamos em Diamantina, nós tivemos um pouco de... assim, as pessoas nos olhavam meio lá, meio cá e diziam, vocês são crentes. E a igreja de Diamantina é uma cidade muito católica, todo mundo sabe disso, e foi um pouquinho difícil no início, mas depois Deus foi abrindo as portas. Mas nós não íamos ficar em Diamantina. Nós fomos lá para fazer um projeto para a Junta de Missões Nacionais, a qual nos chamou para sermos missionários. Nessa época, a gente ainda não era integrado na Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Quando nós chegamos em Diamantina, foi para fazer o projeto. Na hora de eu sair de lá, a esposa do missionário que estava lá me perguntou assim, Odeide, você tem vontade de voltar em Diamantina? Aí eu falei, gostei daqui, mas aqui tem um probleminha, muito morro. Eu só volto aqui se Deus mandar. Para que eu falei isso, irmãos? Para que eu falei? Isso foi janeiro, nós fomos lá em janeiro de 92. Quando foi dezembro de 92, justamente no dia do aniversário do meu marido, dia 30 de dezembro, chegando, nós viemos para o campo missionário, fomos chamados. Então, nós estamos aqui em Minas desde 1992. Trabalhamos com a Junta de Missões Nacionais, falando do Evangelho de Deus. Eu fiz uma conta, nós conhecemos 173 cidades dentro de Minas Gerais. Parece que eu conheço mais Minas Gerais do que a minha própria cidade, no Rio de Janeiro. Mas vamos voltar um pouco mais atrás. Você falou sobre o chamado da Junta de Missões Nacionais, isso. Da Convenção Batista Brasileira. É bom dar um esclarecimento a respeito disso, um pouquinho... um pouquinho antes, para entender, né? Mas antes disso, pelo que eu entendi, você casou-se, mas teu marido não era pastor na ocasião.
Não tinha essa história Não. de ser missionário? Não, ele era empregado dos Correios. Ah, tá. Como é que entrou aí essa história de ser pastor? Como é que foi isso? Como é que você recebeu isso aí na sua vida? Porque você era esposa do Do homem. homem, De né? repente o cara aparece com a história, eu tenho chamado para pastor, etc. E tal. Como é que foi a tua reação sendo a esposa do homem? Pois é. Nós, em 1995, ele chegou para mim e falou que nós vamos fazer um projeto com os americanos, lá na cidade do Rio de Janeiro, num lugar chamado Cosmorama. Ali, ele sentiu o desejo do coração dele de ser pastor. Mas por quê? Porque desde criança, eu vou confessar uma coisa para vocês, eu conheço meu esposo desde quando eu tinha 6 anos de idade. Porque teve uma época que meus pais, foi membro da mesma igreja dos pais dele. Meu pai, papai, ele era diácono na mesma igreja. Até algumas pessoas falam, algumas pessoas falam que a gente tinha alma gêmea. Já estava escrito lá para o Papai do Céu que nós íamos ficar juntos. Então, a gente fez. Ele sentiu o desejo de fazer o seminário, ele foi estudar com muita dificuldade, porque quem é esposa de pastor, quem é pastor, sabe a dificuldade que é para poder chegar até o final do curso, para ser pastor, quando a pessoa está estudando mesmo. Mas ele foi, recebeu o chamado de Deus para fazer o seminário, fez o seminário, foram 4 anos. 4 anos? 4 anos de seminário do sul do Brasil, lá na Tijuca, do Rio de Janeiro. E ele se formou como pastor no dia 13 de dezembro de 92. Foi a formação dele. E no dia 30 de dezembro, como eu falei antes, nós viemos para o campo missionário. Então, eu virei esposa de pastor ali. Mas o interessante é que um pouquinho antes da gente, que eu estava se ajeitando para vir para o campo missionário, eu tinha de pedir demissão da prefeitura de Magé, tinha uma opção de coisa para fazer, mas chegou uma irmã para mim, sabe, disse para mim assim, olha, a pior coisa que você fez foi você escolher esposa de pastor. Eu levei um susto. Levou? Levei. Por que, irmã, que você está falando que eu escolhi o pior cargo da minha vida de ser esposa de pastor? E ela me disse muitas coisas, assim, que eu fiquei assustada, porque eu estava com um chamado aqui fresquinho, como diz o povo lá no Rio de Janeiro, de vir para o campo missionário, de falar de Jesus para as pessoas, e eu recebo essa palavra de dizer que eu tinha escolhido uma pior coisa. Mas aí eu disse para ela, para você pode ter sido a pior coisa, mas para mim ainda não fui. Vou começar agora, então tem que saber se vai ser ou não a pior coisa. É uma aventura, né? É uma aventura mesmo. Estava começando a sua. Por isso eu tenho vontade de escrever Aventuras Missionárias. Então, escreva, com certeza teu livro vai fazer muito sucesso. Mas deixa eu te perguntar uma coisa então. Pelo que eu entendi, quando vocês se casaram, ele não era pastor. Não era. Aí, depois de casado, veio a história do seminário. Isso. E aí, com a história do seminário teológico, veio a vocação pastoral. Uhum. E aí ele comunicou para você que tinha vocação pastoral, ou você já sabia que ele tinha vocação pastoral antes? Eu já sabia. Deus já tinha mostrado para mim que ele seria um servo do seu pastor. Porque a gente... vou fazer assim, uma retrospectivazinha pequenininha. Quando nós éramos noivos, a gente descobriu o chamado, assim, para trabalhar na igreja, começamos a trabalhar juntos. Hoje nós temos 45 anos de casado, trabalhando juntos com a igreja. Eu nunca deixei de ajudar o meu esposo no ministério. 45 anos 45 anos trabalhando na obra do Senhor. Quase bodas de ouro, hein? Falta só 5 anos. Vai chegar lá? Chega, com a né? graça de Deus. Com certeza. Com a graça de Deus. Então, isso, essa coisa de ser esposa de pastor, veio, parece que foi nos revelado. Eu solteira ainda, né? Então, quando nós éramos noivos. Deus estava trabalhando no teu coração para receber essa notícia na hora certa. E foi 10 anos depois. 10 anos depois, né? Isso aí. Né? Então, significa que você já era esposa de pastor desde quando, antes de casar? Na prática. Na teoria ou na prática? Na prática, quer dizer, eu estudei muito, eu me formei para outras coisas, assim, eu fui formada em contabilidade, eu me formei como formação de professor, secretária, eu fazia as coisas da igreja, ajudava meu pai, então eu vinha vendo a trajetória de como cuidar de uma igreja através dos meus pais. Entendi. E da minha convivência com a Igreja Batista de Mesquita. Tá, entendi. E aí, o teu marido foi consagrado ao ministério em que ocasião? Isso é interessante. Ele foi consagrado antes de ser formado. Queria formar em dezembro e foi consagrado em junho de 1992. Junho de 92. Isso. Aí, um ano depois, vocês foram para o campo missionário. No final do ano.
No final de 92. Ano. Nós fomos fazer um projeto, o missionário que está em Diamantina, a esposa do pastor lá ficou doente, aí a ajuda de missões não tinha, assim, não tinha condição de ficar lá, então eles fizeram uma enquete com as pessoas, nós tivemos contato em Diamantina, tanto com o pessoal da igreja quanto as pessoas lá, perguntaram para ele, quem você chamaria para ficar no lugar do pastor que está aqui? A resposta foi unânime, querendo o casal Jonas e Deise aqui. Então já tinha uma proposta lá para o lugar onde você... Quando nós chegamos lá, estava tudo preparadinho. Tudo preparado. No final do ano de 92. Quando tem o chamado, não tem jeito. Não. Né? A coisa rola mesmo. Deus faz tudo. E rola tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta que é meio estranha, mas vamos lá. Diz que jornalista e repórter fazem perguntas, às vezes, fora do padrão, né? Escuta, teus pais e os pais do pastor Jonas, como é que eles reagiram a esse negócio aí? Não, porque cá entre nós é complicado isso, né? Nossa, foi mesmo. Olha, o pai do meu esposo, a princípio, ele não aceitou, porque ele achava, olha, por ele ter se formado pastor lá na região de Magé, tinha igreja já de olho, ele porque conhecia ele desde criança. E quando viu ele se formando a pastor, pareceu, eu quero o pastor Jonas com a gente, é isso. E ele não abriu mão do chamado missionário. E eu também não, minha mãe falou para mim, como é que você vai largar o trabalho que você tem aqui, você trabalha de professora concursada, tudo certinho. Aí ela também não reagiu muito bem, não. Mas aí eu lembrei a minha mãe, e ele lembrou a mãe dele, como foi que aconteceu os nossos nascimentos. A mãe dele quase que perdeu ele. E ela disse para mim uma vez que ela falou, se esse meu filho salvar e for vingar e for homem, vai chamar Jonas. Porque ela disse que quase que ela perdeu. Então, aí ela disse, meu filho vai ser um missionário. No ventre da mãe dele, ela disse para ele, vai ser um missionário. E no meu caso, minha mãe, eu era gêmea, minha mãe perdeu aquela gêmea comigo com 6 meses de gravidez. Coisa rara no tempo que eu nasci, né? Então, a minha mãe disse, essa que ficou aqui é do Senhor. Aí no dia que nós viemos para o campo missionário, ela chorando muito, eu falei, mãe, Deus está perdendo aquilo que é dele. A senhora me deu para ele. Consagrou, já era. Aí ela limpou os olhos, mesmo. Olha, minha filha. Ana, mãe de Samuel, ela falou assim, meu Deus, perdoa, porque eu prometi, então eu tenho que cumprir o que eu prometi. Ela é do Senhor. Então tá bom. Ficou consagrada, não tem mais jeito, não tem como jeito, desconsagrar. Né, Nilson? Não tem como desconsagrar mais, é verdade. Então, olhando essa sua história aí, e vendo que você falou antes que foi para Diamantina, lá no centro-norte de Minas, e que lá vocês tiveram um trabalho missionário, e vocês acabaram ficando lá para assumir o ministério da igreja. A Igreja Central de Diamantina. A Igreja Central de Diamantina. Ela ainda não era organizada como igreja. Era só uma congregação. Ficaram quantos anos lá? Ficamos lá 4 anos. Né? E nesse meio tempo, a gente teve muita experiência na cidade. Fomos aceitos e rejeitados muitas vezes. Porque, por ser uma cidade com um segmento religioso muito forte, o evangelho lá era bem restrito. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, desculpa interromper, mas já interrompendo. Como é que foi? Agora você está lá em Diamantina, lá na frente da igreja, junto com o teu esposo, que é pastor, pronto. É missionária também, mas pronto, começou ali para valer a tua jornada como esposa de pastor. É verdade. E aí? Como é que ficou? Os desafios? Os desafios eram grandes, porque nós pegamos uma igreja que estava com 17 membros. Sim. Né? Uma igreja era uma congregação. E começamos a andar na cidade. Uma das coisas muito que Diamantina tinha, que eu acho que hoje não tem, lá não tinha condição de ter carro, nós não tínhamos carro, nós tínhamos de andar a pé. Andando a pé. E Diamantina, para quem conhece, subindo e descendo. É uma cidade que tem mais de 1.300 metros acima do nível do mar, fria demais, e morro, muito morro. E a gente, quando você ia, você descia, era beleza, mas quando voltava a subir, tem uma rua lá chamada Conselheiro Pena, ela é íngreme demais. E a gente evitava de passar, dava a volta um pouco, porque era muito cansativo. Mas quando a gente chegava na igreja e contava as bênçãos que a gente tinha recebido das pessoas se convertendo ao Senhor, porque houve muita conversão lá, aquilo ali dava satisfação de ter andado a pé, de ter feito aquilo tudo. Uma vez, isso aí eu me lembro direitinho, uma vez
Meu esposo estava no Rio de Janeiro fazendo um curso com a Ajuda de Missões Nacionais, eu fiquei responsável pela igreja. A esposa de pastor está responsável pela igreja. E eu tinha de dar o último estudo bíblico para uma família num bairro lá, e era 40 minutos a pé. Aí eu fui, andei, cheguei na beira de um morro, assim, eu tinha de descer e subir outro morro. Eu fiquei tão cansada que eu falei, gente, eu vou voltar. Eu estava sozinha. Eu vou voltar porque eu estou muito cansada. Irmãos, vocês que estão me ouvindo, irmãos e irmãs, eu escutei a voz dizer para ele assim, não temas, pois eu sou contigo onde quer que tu vá. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, quem falou isso? Aí eu, como a gente é servo de vocês, quem falou isso? Eu lembrei de Isaías, lembrei de Josué, fui lembrando, eu mesma, eu vou descer. Eu desci e subi o outro morro e fui dar o último estudo bíblico para aquela senhora que ia batizar, uma senhora que tinha uma parede de santo na casa dela, que tirou tudo e quebrou no meio do quintal. Ela se converteu. Amém. Aí eu estava falando o último estudo bíblico para ela, tinha um filho dela sentado na sala, mas eu não sabia que na cozinha estava a família inteira me ouvindo caladinha. Todo mundo às escondidas. Tudo quietinho, não dava para saber que tinha mais gente na cozinha. Estavam 2 filhos dela e com as esposas. Sim. E aí no domingo seguinte, que era o batismo dela, a família foi dar o prestígio a ela pelo batismo. Quando meu esposo fez o apelo, a família inteira foi à frente. E depois ele batizou a família inteira. Para resumir, foram ali, quando estávamos em Diamantina, na época ali, em pouco tempo, foram 49 pessoas que foram batizadas ali, mas assim, famílias. Sim. Pai, mãe, filho, avô, foi ali. O pessoal, aquilo para nós foi uma benção. Então, valeu eu ter descido o morro, subido outro morro, mas ali, quantas almas foram salvas, né? Valeu o sacrifício. Valeu o sacrifício. Não era, a vida não foi sacrifício, foi a obediência que Deus me fez, que eu obedeci ao Senhor. É isso mesmo. Agora a gente vê aí pela tua disposição em executar o trabalho, a gente vê que você realmente, digamos, entre aspas, incorporou a perspectiva, a expectativa, a realidade de ser a esposa de pastor, mas também ajudadora. Mas também você anexou aí, se eu posso usar essa expressão, você anexou aí também o chamado missionário. Isso, né? Isso então, mesmo. pelo que eu compreendi, você não somente se tornou esposa de pastor, mas também se tornou missionária, trabalhando junto com ele. Aí deixa eu te perguntar, você disse que vocês ficaram lá por 4 anos. 4 anos. Aí vocês vieram parar em Uberaba. O que trouxe vocês para Uberaba? Como é que pode? Fala para mim. Tudo bem. Aqui tinha um outro missionário também, que era de missões nacionais, só que ele também ele ia ser transferido para outra cidade e ia ficar sem missionário. Aí um dos nossos coordenadores nos trouxemos aqui em 1996, para conhecer a cidade, porque foi proposto que nós teríamos que deixar Diamantina, que a igreja foi organizada, isso eu esqueci de falar. Nós organizamos a igreja lá com 70 membros. Em Diamantina. Em Diamantina, deixamos a igreja organizada em 1995. Falando nisso, deixa eu perguntar, Nilson. A gente chega lá em Diamantina? Chega então. Pessoal de Diamantina, que está ouvindo a gente agora, um abraço carinhoso para vocês. Pela internet. A gente chega pela internet. A gente chega pela internet. Bênção. Deus abençoe vocês. Muito bom poder contar com a audiência de vocês. Fiquem firmes com a gente aqui na Maravilha FM 89.3. Amém. Obrigado pela sua audiência. Um abraço a todos que nos conhecem aí. Então, agora, vamos voltar aqui ao que a gente estava falando aqui na região. E aí então nós viemos para cá, aí nós gostamos da cidade, só que nós chegamos aqui num dia que estava chovendo muito e eu vi uma enchente ali na Avenida Leopoldina. Eu pensei, essa cidade tem enchente. Morávamos no morro, mas aqui enche d'água. Então nós viemos para cá e gostamos da cidade. E nós viemos para cá no ano de 1997. Deixamos Diamantina e viemos para cá em fevereiro de 97. Tem 28 anos. 28 anos que nós estamos aqui em Uberaba. Muito bem. E como é que foi o trabalho de vocês aqui em Uberaba? Onde você começou? Onde você está agora? Nós ficamos, nós assumimos o lugar do pastor que era da Igreja Batista do Parque das Américas. Ficamos ali 5 anos. E nesse meio tempo, nós fomos morar num bairro aqui, num bairro chamado Beija-Flor, que não tinha nem... eu olhei lá, no caso foi meu caso, que eu andava muito, eu olhei lá, não tinha igreja evangélica ali, perto de onde nós estávamos morando. Eu vi uma igreja lá no bairro Morumbi,
e uma congregação da Igreja Assembleia de Deus, lá também, lá perto. Mas não havia outras igrejas evangélicas ali naqueles bairros ali ao redor. A região para onde vocês mudaram. E aí, um dia eu estava fazendo, vai ficar um pouquinho longo, mas assim, eu estava fazendo o meu cafezinho, já mudei para o bairro, né? E bateram na minha janela. Foi uma senhora grávida e ela disse para mim, a senhora tem café? Eu estou com uma fraqueza. Eu dei o café para ela, ela falou assim, vocês são evangélicos? Eu falei, somos. Achei que ela ia te perguntar se tinha pão de queijo. Não tinha pão de queijo. Eu até hoje não aprendi a fazer pão de queijo. A carioca não tem muitos fraquejos para pão de queijo. Então, eu dei um cafezinho para ela, ela falou, vocês são evangélicos? Eu falei, somos. Eu sou espírita. Eu falei, mas eu posso perguntar uma coisa? Vocês ensinam a Bíblia? Eu falei, ensinamos. Você teria algum tempinho para mim poder ir na minha casa ensinar a Bíblia? Eu falei, claro, olha com quem que ela foi falar. Com a missionária, esposa de pastor, que estava mudando para o bairro, que não tinha igreja. Então, eu prontifiquei, comecei a dar estudo bíblico para ela. Aí, na outra semana, ela chamou mais 2 mulheres também vizinhas. Já tinha uma célula. E quando eu vi, eu estava com 8 mulheres ali na casa daquela senhora. E aí, depois, a casa dela ficou cheia, porque tinha criança também. E eu levei todo mundo lá para casa. Que benção. Abri meu sofá para poder dar estudo bíblico lá em casa. Apareceu a célula. É isso. E aí? Aí começou ela a ir com as crianças, eu contava história, né? Porque eu gosto de contar história, tanto que eu estou contando história, né? Eu contava história bíblica, e aí os maridos começaram a ficar curiosos, começaram a ir também. Para resumir a história, em 3 meses que estava na minha sala, eu já tinha quase 30 pessoas fazendo estudo bíblico comigo, com criança, e aí eu contei para a Ajuda de Missões Nacionais, eles conseguiram parceiro para nós, para alugar um cômodo, para nós começarmos, então, um ponto de pregação ali no Beija-Flor. E o que tem lá hoje? Lá no Beija-Flor? Lá no ponto. Essa célula virou... Essa célula hoje virou a Igreja Batista Ebenezer. A Igreja Batista Ebenezer. Que benção, né? Eu acho que a gente está com... Tem mais 2 minutos ainda para seguir aqui, antes do intervalo. A gente vai deixar para o próximo, depois do intervalo, algumas questões assim mais peculiares, mais pessoais, para a gente conversar. Tá? Que a gente fez um histórico aqui da sua... Esse histórico aí foi bem forte. Foi bem forte. Fez a lembrar de muita coisa. Pode chamar. Ok, então vamos para o nosso intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com a nossa entrevista aqui com a missionária Daisy Mary, do nosso Debate Maravilha. Até já. Temas atuais: religião, comportamento, Tá indo bem? participação de pastores convidados e a sua opinião. É isso mesmo. Contando. Acompanhe de segunda a sexta Ela às ficou 11 da manhã. preocupada. Não, tá bem. Tá Maravilha. ótimo. Na 89 Maravilha. Agora a gente vai ficar assim mais... E agora você vai pensando, eu vou Toca um Tá som do certo. céu. vou contar muita história, as perguntas que tem que fazer. Muito que fazer. Debate Maravilha, de segunda a sábado, das 11 ao meio-dia. Nossos temas diários... Na hora que eu voltar, eu aviso o senhor. E questões atuais. Na hora que eu voltar, eu falo que tá ok. Do nosso dia a dia, que merecem ser discutidos com responsabilidade e respeito. Dá uma E você direção. pode participar, fazer parte do debate. Mande a sua mensagem. WhatsApp 34 98435 8185. 34 98435 8185. Muito bem, estamos de volta com o nosso Debate Maravilha, aqui pela nossa querida FM Maravilha 89.3, nossa palavra de boas-vindas para você, nossa gratidão a Deus pela sua vida e o nosso muito obrigado para você por estar com a gente aqui, nos dando o prazer, a alegria da sua audiência. Nós estamos aqui com a missionária Daisy Mary. Hoje ela está na Igreja Batista Ebenezer, de Uberaba, casada com o pastor Jonas Coelho da Silva, né? 45 anos de casado, né? Que bênção, né? É uma jornada e tanto. É esposa de pastor e é também missionária. A gente quer agora caminhar para o lado assim mais particular, sabe, missionário? Porque a gente percebeu aí que você tem uma jornada a nível de liderança de igreja, uma jornada bastante dinâmica, muita experiência, né? Então, vamos lá no campo pessoal aqui, pensando especificamente em você.
Que tipo de formação você tem? Você tem formação teológica ou coisa do gênero que te relaciona especificamente com a igreja? Fala aí para nós. Antes de eu ser missionária, eu me formei, eu falei, em formação de professora, eu fiz contabilidade também lá em 1976, bem tempo, né? E depois que eu vim para o campo missionário, eu me formei, mesmo no campo missionário, eu me formei em educação cristã, pelo IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa, lá do Rio de Janeiro. Eu me formei em educação cristã, porque no campo missionário nós temos que estudar, porque a gente tem a palavra de Deus, cada dia que a gente estuda, mais vontade de estudar a gente tem. É bom conhecer bem a palavra do Senhor para estar falando dela para as pessoas. Então, eu me formei também em educação cristã. E depois disso aí que eu me formei, nós viemos morar em Uberaba, como eu já falei. Nossos filhos, esperei meus filhos crescerem, formarem, casar. Eu estudei também eu estudei inglês aqui numa escola de Uberaba e também, quando eu terminei o inglês, eu fui fazer faculdade de letras. Eu me formei em letras e literatura brasileira e inglês. Então você tem faculdade de letras? Tenho faculdade, isso. Português e literatura. Curso de inglês. Isso, curso de inglês para uma escola aqui de Uberaba. Educação cristã. De educação cristã. Não tem nenhuma outra coisa, nenhum outro curso? Eu tenho, eu tenho os cursos evangélicos, os cursos que eu fiz. É mais voltado para na área evangélica. Tá. Você tem tem formação na área de música? Tenho. Eu me formei em música em 1985, tem bastante tempo. Musicista eu sou também. formada em canto, em regência, eu também na parte de piano, teclado, toco também. Olha aí que benção, uma mulher capacitada, né? Eu sou professora de música também. Olha aí, mulher capacitada para um trabalho na obra do Senhor. Deus colocou a pessoa devidamente capacitada, habilitada junto com o vocacionado para o ministério, né? Fiz regência também. Dá para entender aí o porquê da caminhada que eles tiveram, né? Então, agora, diante de tudo isso aí, vem as questões mais pessoais. Assim, pelo que eu entendi, você é esposa de pastor desde antes de vocês se casarem, né? Porque eu estava preparando. Pois é. Agora, aí vem a pergunta: qual ou quais são os principais desafios que uma esposa de pastor enfrenta nessa jornada toda que você teve? Fala para nós. Uma vez eu li um artigo de uma revista evangélica que falava sobre as máscaras da esposa de pastor. Eu achei interessante aquele tema, né? Nossa, eu falei assim, gente, esposa de pastor usa máscara. Pesado, né? Pesado, né? Mas eu fiquei curiosa para saber por que era aquele tema. E eu fui ler esse artigo, e uma das coisas que eu vi ali não era a questão de máscaras. São papéis que a gente, às vezes, tem que assumir no ministério, como esposa de pastor, para poder não dar choque, principalmente dentro da família. Então, uma esposa de pastor desempenha vários papéis, porque ela é mãe, primeiro ela é esposa do pastor e mulher do pastor. Sim. Então, aí já começa aí. Depois ela é mãe, tem os filhos, então ela também, além de ser a esposa do pastor, ela é mãe e ela vai pastorear também os filhos. Porque a educação cristã dos filhos, pode acontecer que os filhos também vão ver mais na mãe, assim, perto, essa parte da educação cristã. Claro, o pai tem o papel também muito bom, mas a mãe evangélica, a mãe que é esposa de pastor, no caso aqui, tirando um pouquinho a serva do Senhor, ela tem um campo missionário dentro de casa. Então, uma serva do Senhor casada, ela pode ser também pastora dos filhos dentro da sua casa. Mas isso não é uma atribuição dada para o homem? Olha, mas eu tenho uma teoria. Desculpa aí. Mas algumas pessoas vão ficar até principalmente na minha denominação, vai ficar meio estranho. Jesus, quando foi para o céu, ele não disse assim, ide homens, pastores, pregar o evangelho. Eu não vi isso na Bíblia. Jesus falou assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não designou se era esposa de pastor, se era diácono, era ide. O ide foi para todos. Então, eu, como esposa de pastor, missionária, e às vezes alguns me chamam de pastora também, né? Porque a gente trabalha junto,
eu estou fazendo o ID de Jesus. Eu não estou preocupada com títulos. Então, quando alguém fala assim, lá tem uma pastora tomando conta da igreja, mas não existe pastora. A Bíblia não fala de pastora, fala só de pastores. Viu que está no plural? Eu olho pelo sentido genérico. Às vezes a gente fala, Deus mandou Jesus morrer na cruz para a salvação do homem. Aí você para e fala, mas e as mulheres? Homem em sentido genérico. E eu entendo que pastores, aí também, se alguém pode até me achar estranho, no sentido genérico. Pastores. Não está dizendo homem nem mulher, pastores. E muitas pessoas, às vezes, mas não existe essa palavra pastora. Então, você que entendeu, assim, para mim, pastores, e diz, Jesus mandou você ir falar ao mundo, não disse sexo. Então, mas me diz uma coisa, os principais desafios que você enfrentou como esposa de pastor? Mãe e também. Esposa de pastor. Como esposa de pastor na igreja, a gente. O relacionamento com os irmãos da igreja, né? Principalmente com as irmãs, a gente tem que ter sabedoria, pedir discernimento, sabedoria a Deus, porque nós estamos lidando com vários tipos de pessoas, de temperamentos, de maneiras de ver, cada um tem uma criação, embora a igreja é uma grande família. E família tem gente diferente, né? E muitas das vezes eu enfrentei, assim, vou dizer que enfrentei, porque foi enfrentamento mesmo, dificuldades com o relacionamento com pessoas da igreja, com pessoas que não aceitavam, por exemplo, meu jeito carioca. De eu ser, né? Por causa de eu ser muito assim, espontânea, falar. Eu aprendi aqui em Minas que o mineiro ele é muito reservado. Então as mulheres também estudam a gente quando chega. E não estão errado, não. Estuda quem chega, né? É parte da cultura. E eu não estava acostumada com isso, e um dos desafios foi me acostumar com o regionalismo mineiro. É verdade. Então, isso aí foi uma das coisas que eu consegui, graças a Deus, entender o temperamento, as coisas. Não vou dizer que foi fácil, porque muitas das vezes, como eu ouvi a vez de um irmão, eu estava assim, muito empolgada fazendo uma coisa da igreja, ele falou assim para mim, ô irmã, não coloca o Rio de Janeiro aqui em Minas Gerais, não. Aí eu falei assim, por quê? Não, porque a irmã, aqui nós somos sossegadinhos. Então, o meu temperamento pessoal, meu jeito de ser, deu assim, alguns desafios para mim, para poder entender e me relacionar com as pessoas na igreja. E, às vezes, os meus filhos, melhor falar um pouquinho dos meus filhos. Os meus filhos, eles vieram para cá, um com 10 anos e o outro com 11. Então, a adolescência deles foi toda aqui em Minas Gerais. Eles foram, e graças a Deus, os meus filhos também têm um chamado, porque o meu filho mais velho e a esposa dele, que é evangélica também, eles trabalham na igreja deles. O meu filho mais novo é de uma outra igreja também, mas a esposa trabalha, ele faz parte do grupo de louvor da igreja, e a esposa dele é professora de escola dominical. E meus netos, que são gêmeos, o Heitor e o Benjamin, também já cantam no coral infantil com 5 aninhos. Um dia, sabe, o pastor lá da igreja estava falando no púlpito, falou assim, alguém sabe um versículo bíblico aqui? O Benjamin, com 5 anos, lá no meio do auditório da igreja, gritou, Jesus chorou. Isso me deixou muito feliz. Agora, diz uma coisa para mim aqui. Como esposa de pastor, pensando em desafio, qual era a dificuldade, o desafio que você enfrentava no que diz respeito à educação dos filhos e o relacionamento que tem que ter com eles e com o marido, que nesse caso é o pastor, e como que isso se reflete, como que isso se refletia como se reflete na igreja, no relacionamento com a igreja. Porque tem aquela história assim, a esposa tem, digamos, entre aspas, o dever de cuidar do marido e dos filhos. Isso. O básico é isso, né? Verdade. Né? O básico é isso. Mas aí a esposa do pastor acaba tendo esse desafio e tem também o desafio de, em muitos casos, ajudar o pastor nas coisas da igreja. Como é que fica isso aí? Como é que você conseguiu superar essa coisa toda? O que você fez? Como que você se adaptou? Enfim. No início da nossa conversa, eu falei sobre a mulher que disse que eu tinha escolhido a pior parte de ser esposa de pastor. Então, na educação dos nossos filhos, a gente, muitas das vezes, isso deve acontecer com outras esposas de pastor. Os filhos falavam assim, mãe, cadê o pai? Papai
pai não chegou ainda não? Hum. Aí eu dizia para ele, meu, seu pai está na igreja. Mãe, mas o pai não está quase em casa, a senhora também. É interessante que nossos filhos, como filhos de pastores, algumas vezes eles tinham algumas crises. Porque eles queriam a gente, assim, às vezes a gente deixar eles em casa com uma pessoa que nos ajudava para poder falar. Aí lembra das máscaras? E dar conselho a mulheres que estavam precisando de conselho. Meu esposo saía para poder ajudar outras pessoas. E às vezes ele chegava muito tarde em casa. E os nossos filhos, às vezes, falavam assim, mãe, faz todo dia. Mas Deus nos escolheu para essa chamada. Eu fui explicando isso também, tanto que hoje eles são servos do Senhor, fiéis na palavra e na igreja. Eles entenderam o chamado que eles também tinham. Então, a família não foi só eu e meu esposo chamado para o campo missionário. Deus chamou a família inteira. É tanto que meus filhos, antes deles casarem, eles estavam com a gente, eles tinham um grupo de louvor, tocavam no grupo de louvor, eles trabalhavam com a gente com a apresentação de fantoche na programação das crianças, de escola dominical, de EBF, eles estavam trabalhando com a gente. Então, nossos filhos aprenderam comigo, como mãe e como esposa de pastor, que eles também tinham chamado. Então, a nossa família vou dizer que foi desafiada junto para o campo missionário. Então, como esposa de pastor, hoje eu vejo que Deus me deu muita força para poder, na educação dos meus filhos, para eles não se desviarem, como a gente acontece com muitos filhos de pastores atuantes, que às vezes os filhos desviam da palavra de Deus e não querem voltar. E muitos saem por frustrações que às vezes está vendo os pais passar por dificuldades na igreja com membros de igreja. Nossos filhos viram a gente passando por isso. Mas nem por isso eles desistiram da palavra de Deus. Você entrou num assunto interessante aí, o lance os problemas referentes à igreja, relacionamento com a igreja. Aí me ocorreu aqui uma coisa interessante que eu queria transformar em pergunta. Diante da igreja, você como esposa de pastor, tendo todo o desafio de zelar pela sua casa, orientar os filhos e acoplar aí a atividade com a igreja, como é que você enfrentava os desafios com a liderança da igreja, especificamente, as pessoas da liderança, e como você tinha que caminhar com essas pessoas, onde é que você se encaixava, onde é que você não podia se encaixar, onde é que era só sua responsabilidade sua e não era do pastor, enfim. Consegue fazer essa leitura? Dá para responder? Isso, que como missionário, a gente não é de plantador de igreja. Então, nós tínhamos de treinar liderança. Sim, então, quando vem do campo missionário, a gente vem, além de pregar a palavra, a gente também vai treinar liderança, ensinar para pessoas trabalhar com criança, com adulto. E nós temos uma bagagem de conhecimento. E uma vez uma pessoa falou para mim assim, essa irmã Deise parece que sabe de tudo. E eu falei, mas por que você está falando isso? Porque tudo que a gente pergunta, a irmã sabe. Aí eu falei assim, mas acontece que eu quero passar esse conhecimento que eu tenho para vocês. Aí eu escutei de novo, olha, nós somos todos, somos crentes daqui da igreja, mas não temos essa velocidade que a irmã tem, e a irmã fica querendo passar muita coisa para a gente que a gente não vai dar conta. E eu olhava assim, gente, mas não vai dar conta como? E muitas das vezes nós tivemos assim, como normal, algumas decepções com pessoas que nós treinamos da igreja, que nós apostamos, treinamos, a gente via que a pessoa tinha potencial para poder cuidar da igreja, cuidar daquele cargo, e a pessoa às vezes nos decepcionava com algumas coisas, que não vale a pena falar, mas que a gente ficava triste. Aí eu falava, eu vou confessar uma coisa, uma vez houve uma coisa muito triste comigo e com a minha família, que eu dei vontade de largar tudo, colocar a malinha no carro e ir embora de Uberaba. Como esposa de pastor? Como esposa de pastor, me senti muito ofendida, muito triste. Eu via pessoas fazendo meu marido sofrer. A pessoa fez, o irmão da igreja fez o meu marido sofrer e aquilo me deixou muito triste, a mim e meus filhos. Mas Deus falou, não chamei vocês para desistir. Aí nós reuniu meu esposo e meus filhos, oramos, falamos com o Senhor, se ele tinha um chamado, que ele fizesse a obra na vida daquele irmão. Mas você há de convir que nem todo mundo tem esse perfil, né, missionária Deise? Pode ser que alguma outra pessoa, ou alguma outra mulher na condição de esposa de pastor, talvez ficasse, digamos, permita-me a expressão, se for muito dura, por favor, me perdoe. Pode ser que uma outra mulher nessa situação
ficasse revoltada e resolvesse virar a mesa. Virar a mesa. Algo do tipo, ó, você tem que escolher ou a igreja ou eu. Isso, eu vi muito, eu vi esposas de pastor essa fazer isso. situação, como é que você vê isso? A principal, Deus, a pessoa tem que ter, a esposa de pastor que está com ele, ela tem que ver o chamado dela. Uma coisa interessante, porque eu conheci um pastor que as pessoas começaram a cobrar muito da esposa dele. Porque se ela era esposa de pastor, ela era obrigada a dirigir a união feminina, ela era obrigada a tocar, ela era obrigada a rede coral, porque ela era a esposa do pastor. E esse pastor ficou tão angustiado que ele falou para os irmãos da igreja assim: irmãos, a fulana não é a esposa do pastor, ela é mulher do pastor. Ah, tá. Porque ela cuida da minha Tem casa. Isso, essa é a alcance da máscara. Ela cuida da minha casa, ela cuida de mim, cuida bem dos meus filhos, mas ela não tem um chamado para cuidar da igreja. Ah, então vamos lá. Vamos ver se eu entendi. Né? Uma mulher, o marido dela é pastor na igreja, mas ela efetivamente não tem que ser a esposa do pastor. Isso, eu sei que ela algumas irmãs vão entender isso. A mulher do pastor. Isso, porque ela cuida do pastor e dos filhos. Então, o ministério dela é especificamente o pastor e os filhos. E os filhos. Quanto à igreja, ela não precisa necessariamente se envolver. Não vou dizer que ela vai deixar o marido sozinho, mas ela não tem aquela obrigação, muitas não têm a obrigação de pegar, porque ela é esposa de pastor, ela tem que estar de frente com ele. Ah, entendi. Isso é chamado. Nem toda esposa de pastor tem o chamado missionário, o chamado de estar à frente dos trabalhos. E às vezes os irmãos da igreja não entendem isso, que fala, poxa, o pastor está aqui sozinho, a esposa dele não ajuda ele em nada. Mas ela não tem o chamado. Entendi. É a questão de chamado. Por isso, irmãs, vocês estão me ouvindo, se você vive essa situação, não fique triste. Porque Deus, ele tem um chamado. Agora, se você tem um chamado, não deixa seu marido sozinho. Ele precisa de você, estar junto. Muitas das vezes, eu e meu esposo vamos andando aqui na cidade, com problemas sérios de igreja, a gente andando e orando ao Senhor, que Deus mostrasse para a gente qual seria a solução daquele problema. Nós não tínhamos problemas conjugais, nem com os nossos filhos, mas tínhamos problemas dentro com algumas pessoas da igreja, porque isso acontece. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é orar e orar junto. Orar junto com o marido e dizer: Senhor, nos mostra o que devemos fazer. Para que o ministério seja, não vou dizer ministério glorioso, que a glória é do Senhor, mas que seja um ministério feliz. Então, quando a esposa do pastor exerce o ministério de oração por ele, ela já está fazendo uma grande obra em favor do ministério. Isso, é muito importante ela manter sempre a oração. Então, ela não precisa necessariamente ser tecladista, ser secretária. Ela não é obrigada. Isso é chamado. É chamado. Agora, o detalhe porque tem aquelas... no sexo feminino tem aquele lance que algumas irmãs acabam cobrando da esposa do pastor que ela fique mais perto, que ela faça isso, que ela faça aquilo. Você é a esposa do pastor, então você tem que fazer isso, fazer aquilo. E como é que fica esse negócio aí? Como é que deve ser a reação da esposa do pastor diante disso? Eu vou contar uma história. Quando nós estávamos em Diamantina, 10 minutinhos, nós estávamos em Diamantina, fomos fazer um trabalho na cidade chamada Augusto de Limas, e foi com a gente uma senhora que estava nos dias de ganhar neném. Eu falei: eu não vai não, irmã, filha, não, eu quero ir. E ela foi. Quando foi na volta, ela começou a sentir as dores do parto dentro do ônibus. Sim. E foi aquele corre-corre e vieram em cima de mim. A irmã vai ter que fazer o parto da irmã ali, porque a irmã é esposa de pastor e é preparada para isso. Eu falei: eu não. Esposa de pastor preparada para fazer eu parto? Não. Isso não é coisa de médico? Eu falei: eu nunca fiz parto na minha vida. Eu sou esposa de pastor, mas não sou médica, nem enfermeira eu sou. Aí, irmão, sabe o que eu fiz? Eu disse com ela do ônibus, botei a mão na barriga dela, falei assim: Senhor, segura esse neném até chegar em Diamantina, porque eu não sei fazer parto. Foi o que a esposa de pastor pôde fazer. Porque eu pude fazer. Aí quando nós chegamos em Diamantina, que nós paramos no ônibus, na porta da Santa Casa, eu disse correndo, fui lá, chamei a enfermeira, quando botou a mulher na maca, a menina nasceu. Ainda bem que mas não foi eu que fiz o parto, não. Graças a Deus. Ainda bem que Deus segurou até lá, né? Verdade. Deus ouve a oração. A gente não sabe tudo não, gente. De fato, é mesmo. Pelo que a gente está ouvindo aqui, né, gente, é um grande desafio essa história de ser esposa de pastor. Agora, a gente só tem 10 minutos, mas quero que você me ajude rapidinho, dando aqui uma pincelada sobre o assunto. Vamos lá. Uma mulher, esposa de pastor, missionária, pastora. Como é que fica esse negócio? Ela só tem condições de ser uma coisa ou ela pode ser as 3 coisas ao mesmo tempo?
se ela tem um chamado, ela é as 3 coisas ao mesmo tempo. Sério? O chamado de Deus. Porque Deus Sério? escolhe, escolhe, Ele chama as pessoas, todos nós somos escolhidos. Mas há aqueles que têm um chamado especial para fazer certas coisas. Mas ela não fica sobrecarregada? Fica. Não vou dizer que não fica, não fica. Mas se ela tem o discernimento, a sabedoria, o que ela pede ao Senhor para lidar com aquela situação, ela consegue passar aquilo ali. E no final, a vitória que vem sobre aquela luta é tão grande que aquela luta foi pequenininha. Entendi. Então, pela sua visão, é possível que uma mulher seja a esposa do pastor, esposa no sentido de intimidade, de relacionamento, de esposa de mulher. E ela pode exercer o trabalho missionário com o evangelismo, com missões, e ela pode ajudar o pastor no ministério, ou ela pode ser a pastora independente do pastor, do marido ser pastor. Eu já tive muitas senhoras assim. Eu conheci também uma pastora Iara, lá em Itabira, que pastor nenhum queria ficar dentro da igreja, porque era uma igreja dentro de uma favela muito perigosa. Eu fui fazer promoção missionária nesse lugar. E eu cheguei lá e encontrei essa pastora. Eu perguntei para ela, me diga uma coisa, você é mulher pastora, você é batista? Ela falou, homem nenhum quis assumir aqui, porque tem famílias, eu sou solteira, eu não sou casada, então eu assumi porque pastor com filhos de vir para cá é perigoso. E a igreja dela estava muito cheia. Ela batizava lá e tudo. Mas ela falou, porque eu aceitei esse desafio de vir para cá para cuidar daqui. Então, ela abriu mão. E eu vi uma outra pastora também, que o esposo não era pastor, era até empregado circular, mas ela tinha um chamado. E ele ajudava ela. Mas ela que era a pastora da igreja. Muito boa essa palavra, né? O testemunho da missionária Deise está realmente impactando a gente aqui. A gente só tem 6 minutos. Então vamos aproveitar esses 6 minutos para 3 coisas. Você vai dividir. Sim, tá ok. 5 minutos. 5 minutos, né? Estou sendo informado aqui pelo Nilson que a gente tem só 5 minutos. Então vamos tentar resumir tudo aqui, porque eu quero que no final você faça uma oração, né? Uma oração. Mas eu preciso fazer uma outra pergunta. Como esposa de pastor, como missionária, como está o seu coração hoje? Que tipo de palavra você pode dar para as irmãs que estão aqui junto com a gente na nossa audiência e que são esposas de pastor ou até mesmo pastoras e missionárias? E ao final orar por essas irmãs que são abençoadoras e que dão o sangue na vida da igreja, porque a gente tem que convir que pastores, as igrejas têm os pastores, mas praticamente mais da metade do ministério pastoral conta com o apoio da maior parte das mulheres. Porque a mulher é quem está sempre presente ali, constantemente nas atividades pastorais. Não que os homens não estejam, mas os homens estão em menor escala do que as mulheres. Então, querendo ou não, as mulheres estão mais presentes no ministério pastoral da igreja do que os homens, né? Então, está aí o desafio final. O mais importante nisso, o que eu acho muito importante com as irmãs da igreja, a esposa do pastor com as irmãs da igreja, manter um relacionamento sadio com todas elas. Você irmã, amiga em Cristo, né? A minha irmã em Cristo de todos. Procurar saber os problemas, mas uma coisa interessante, você vai saber o problema de cada irmã, você pode aconselhar, você pode orar com elas, mas uma coisa interessante que eu peço assim, que é experiência própria, não se desgastar fisicamente, como esposa de pastor, com os problemas, trazê-los para você. Você pode orar e tudo, porque antigamente, quando eu trazia um problema para mim, eu ficava doente. Quando eu passei a olhar que eu poderia ajudar as irmãs da igreja com a palavra, com oração, sem eu ter que absorver para mim o problema daquela irmã, eu fiquei muito melhor como esposa de pastor, porque eu podia ajudar as irmãs sem eu trazer para mim, para dentro da minha casa, o problema daquelas irmãs, porque senão muitas pessoas, às vezes, costuma trazer para dentro do seu lar o problema da igreja. É o tal do desgaste emocional. E desgasta a gente emocionalmente. Então, saber separar a sua casa,
que você, a sua casa, da igreja, os problemas, o problema é do irmão, que você pode ajudar, mas não é o problema seu, nem da sua casa, nem do seu marido. Então nós vamos agora orar, né? Pedir a missionária Daisy Mary para encerrar fazendo essa oração e logo depois a gente volta para as despedidas. Correto? É assim mesmo, Nilson? Isso mesmo. É que é a primeira vez do Jonas aqui, né? Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor está dando para nós, para mim principalmente, particularmente, de estar aqui falando do teu amor, da tua graça, do teu poder, para as esposas de pastores que estão nos ouvindo, Senhor Amém. Deus. Te peço em nome de Jesus que o Senhor esteja fortalecendo a cada uma, Senhor Deus, dando saúde, dando tranquilidade, sabedoria, discernimento no ministério do seu esposo, qual é o papel dela na igreja, como ela cuida da igreja, Senhor. Cuida de cada uma, Senhor Deus, e que, Senhor Deus, se alguma delas tem um chamado missionário, que o Senhor esteja fortalecendo, dando a elas força, Senhor Deus, para que elas também possam estar junto com o seu esposo, fazendo o ídolo de Jesus, que é pregar a palavra, Pai. Abençoa cada lar que está aqui representado, cada esposa de pastor, cada mulher, cada irmão que está nos ouvindo, que o Senhor esteja visitando cada lar e derramando bênçãos em cada um. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente vai ficando por aqui, então, gente. Muito obrigado, Eliabe. Muito obrigado, Nilson. O Eliabe está aí com a gente também, né? Obrigado, Nilson. O Rodrigo Alcino, muito obrigado. Pastor Ronaldo Amâncio, minha gratidão pela confiança que você depositou na gente. A gente vai ficando por aqui com o nosso debate maravilha pela 89.3 FM. Maravilha. Foi maravilha estar aqui com vocês. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente volta na próxima semana, segunda-feira, às 11 da manhã, com o pastor Ronaldo Amâncio. Um bom final de semana para todos. Fiquem com Deus. E aí? O que eu arrumei? Pode tirar a tábua, tá ok. Oi. Ficou bravo, ficou bruto. Ficou bruto. De segunda a sábado, das 11 ao meio-dia. Ficou bruto. Quando ele fala que ficou bruto, é porque ficou bom. Questões atuais. Assuntos Então vamos que fazem fechar ali parte aqui. do nosso dia a dia e merece ser Eu achei que ele ia dar com cara. responsabilidade e Ô, Nilson, obrigado. Agradecemos a sua Obrigado. participação, a sua audiência. Eu que agradeço.